Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre trabalho depois dos 50. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Nelson Canabarro, que também é consultor na área empresarial e gestão de pessoas. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite e vamos ter uma boa conversa hoje. Com certeza. Voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Hoje o tema é Trabalho depois dos 50. Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também consultor de empresas com ênfase na área de gestão de pessoas. Professor, nós vivemos numa época muito conturbada, numa época em que a tecnologia se tornou vital. Eu aqui no meu colo tenho um aparelho de celular que é basicamente um computador, né? E esse computador, ele me permite fazer uma série de tarefas. Entre essas tarefas, por exemplo, eu posso mandar e-mails, ter conversas instantâneas de texto através do WhatsApp, reencontrar velhos amigos através do Facebook, mas o fato é que essa tecnologia ela não é natural a alguém da minha faixa etária, por exemplo. Eu tenho menos de 50, mas estou chegando lá, tenho 48 anos. E eu sinto que as pessoas da minha geração, que ainda têm diploma de datilografia, como eu costumo brincar, sinceramente possuem uma certa dificuldade com a tecnologia dos dias de hoje. Esse seria o principal empecilho para quem tem mais de 50, se adaptar ao mercado atual? Bom, na verdade, o maior empecilho é a pessoa resistir à adaptação. A tecnologia em si não é o empecilho. O fato é que algumas pessoas têm dificuldade e não enfrentam a dificuldade de fazer essa adaptação, que para os jovens de hoje é uma coisa natural, que já nasce com eles, né? E nós que somos mais velhinhos, aí nós temos que nos adaptar, nos atualizar, e isso exige um esforço muito maior. Primeiro, um esforço de concepção de mundo, porque quando eu era adolescente, eu tenho mesmo a faixa etária tua, nós não concebíamos um mundo com internet. Nosso referencial de tecnologia eram os Jetsons, que mostrava aquelas videochamadas, esteiras, carro voador, todas aquelas coisas que tinha lá nos Jetsons, é o que a gente tinha de referencial de tecnologia. Comunicação instantânea, comunicação em rede mundial, isso era uma coisa que não passava pela nossa cabeça. Mas passava na cabeça de alguém, né? Tanto que foi inventado. E já os jovens que nasceram a partir de 1990, na verdade 1980, que chegaram em 95, aqui no Brasil foi quando começou a internet, né? Esses jovens eles já cresceram, passaram da vida para a vida adulta, num mundo onde essa tecnologia estava disponível. E os jovens atuais, aí, que nasceram depois do ano 2000, para eles é muito mais simples, muito mais natural essa convivência com a tecnologia, essa relação com a tecnologia. Tanto que nós ainda temos, nós mais velhos, temos um conflito, né, com os jovens, que eles ficam no celular o tempo todo, e a gente fica bravo com isso, porque nós fomos criados numa outra época. E esse é o mundo atual, é o mundo deles. Então, na verdade, se a gente tirasse o jovem de hoje, convencesse ele a ser igual ao nosso tempo, ele ia envelhecer muito rápido para o mercado, ele ia envelhecer muito rápido para a sociedade no modelo novo que existe, que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. Mas em relação à faixa etária, né, o que eu vejo assim, qual é o grande complicador? O grande complicador é a pessoa não enfrentar a fraqueza que ela apresenta em relação à tecnologia. E essa tecnologia que você tem no colo em particular não é o problema para o mercado de trabalho. Essa aí é uma tecnologia que faz conectividade, né? Que te dá algumas soluções que antes você tinha aqui no banco, depois no caixa eletrônico, depois podia no computador, agora se faz uma operação bancária no celular. Então ela te dá facilidades, mas que existe um substitutivo, né? Você pode continuar indo na fila do banco para fazer o mesmo trabalho. Você vai perder um tempo, mas você pode continuar fazendo. O problema é a conversa com a tecnologia do mercado produtivo, com a inovação tecnológica colocada no processo produtivo, na automação do processo, no uso da internet para processo produtivo. Então, na verdade, a grande dificuldade está aí, e não necessariamente na evolução da tecnologia
portável, né, que é a portabilidade, que você carrega por todo lugar. Então, a grande dificuldade dos mais velhos, né, de cabeça, não de idade, é isso, é essa adaptação para uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de uso da tecnologia no mercado de trabalho. Professor, existe uma resistência natural, porque o senhor mesmo disse, nós não imaginávamos que seria como é hoje. E talvez a gente não tenha se preparado justamente por não imaginar. Talvez nós imaginássemos que a tecnologia não seria tão presente com tanta celeridade. O fato é que a tecnologia, ela reduz os custos de produção. E quando ela reduz os custos de produção, ela exige que eu esteja qualificado não mais para o trabalho manual, mas para operar a máquina que executa o trabalho que antes era feito por um homem. Exatamente. Correto? Sim. É para, na verdade, programar a máquina. Esse é um detalhe de diferença. Quando eu era criança, eu tinha um amigo que fazia curso de torneiro mecânico no Senai. E a gente sabia que ele ia ter um futuro brilhante sendo torneiro mecânico. Hoje em dia você tem centrais de usinagem onde quem precisa saber operar é um cara que domina um software, SolidWorks ou AutoCAD, para projetar uma peça e programar a central de usinagem para fazer todo o trabalho. Então mudou o nível de interação do homem com a máquina. Que nós tínhamos operadores de máquina, com a ideia da indústria 4.0 é você ter máquinas inteligentes, é você usar a inteligência artificial para melhorar a produtividade, reduzir não conformidade, reduzir retrabalho e vai acabar por efeito colateral substituir a mão de obra humana mais simples, a mão de obra braçal, aquela que é o serviço repetitivo da profissão. Uhum. Eu me lembro que houve uma certa dificuldade quando Henry Ford, por exemplo, criou as linhas de produção e esse conceito, se não me engano, era chamado de Taylorismo ou Fordismo, né? Que eram as linhas em série. Isso gerou uma série de problemas, enfim. E depois do Fordismo, nós tivemos outras evoluções dentro do campo empresarial. Agora nós estamos na época da indústria 4.0. O senhor poderia explicar para a gente o que isso significa e como isso afeta o trabalho depois de 50? Olha, o 4.0 seria a quarta onda, né, da revolução tecnológica ou da revolução industrial. E basicamente a ideia de você usar o máximo possível a automação e a inteligência artificial para que o processo produtivo seja mais ou menos autogerido, com pouca interferência humana, com mais uso de programação, de software, de controle, para que a atividade seja feita de maneira repetida e sempre padronizada. Porque o que produz variação na produção é a variabilidade humana. Quanto mais pessoas pondo a mão na massa, vamos dizer assim, maior a margem de erro no processo, do resultado do processo. Então, a busca da tecnologia e da automação e da inteligência artificial, dentro da indústria principalmente, que é onde você tem isso com muita força, né, porque comércio e serviços é interação humana. Aí não tem o que fazer, pelo menos por enquanto. O comércio já está migrando para o e-commerce, também a interação humana já está uma tendência de baixa, né? Mas na indústria, principalmente, que busca essa questão da produção em larga escala, com alto padrão de qualidade, com pouca margem de erro e com a repetibilidade assegurada, investimento na tecnologia e substituição da mão de obra é a próxima onda. E aí o que vai acontecer? Vai substituir no setor industrial, em primeira ordem, né? Vai substituir a mão de obra do homem simples pela mão de obra do homem complexo. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos pegar exemplo de criação. Eu e você, você é de 70 e eu sou de 69. Então, nós fomos, na nossa infância, a gente era amarrado dentro de quando a gente nasceu, né, recém-nascido, era amarrado num cueiro, que chamava de charuto, para você não se mexer. Na infância, você só falava se deixasse. Comia o que tinha na mesa e se não gostasse, não importava, então ficava sem comer. Tinha que ir para a escola, se perguntava por que tem que ir para a escola? Porque sim, você tem que ir. Então a gente aceitava esses comandos simples dos nossos pais, né? E acabávamos tendo um estilo de vida, de negociação muito mais simples. Isso na nossa infância. Daí, hoje em dia, você vai conversar com umas crianças, eu tenho filho pequeno, e existe uma negociação, porque eles já têm uma complexidade muito maior no relacionamento interpessoal. Então eu com a minha filha, com a Rebeca, principalmente ela, é tudo negociado. Ela, para vestir a roupa, ela negocia qual que ela quer, tem que dar opções, ela escolhe. Ela tem 2 anos e 8 meses.
por um lado a gente fica pensando, nossa, mas então esse pai é um banana. E por outro lado eu fico pensando assim, não, eu estou dando para ela poder de decisão, que ela vai precisar muito na vida dela, no mercado de trabalho. E também era muito comum no nosso tempo as pessoas que não tinham poder de decisão, porque elas não participavam dentro da casa do processo decisório. Por outro lado, a Rebeca vai ser muito mais complexa. Então, ao mesmo tempo, você pega a mão de obra braçal, que é de pessoa que tem pouca escolaridade e baixa qualificação profissional, são pessoas mais simples, aonde existe lá a pirâmide de Maslow sobre as necessidades das pessoas, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, é a alimentação, é a saúde e o sexo. A base da pirâmide de Maslow. Isso. São as necessidades fisiológicas. O homem simples fica por aqui. O homem complexo, para ele ter motivação, para ele ter trabalho, para ele ter coragem, para ele ter iniciativa, ele vai mais para o topo da pirâmide de Maslow. Então é muito mais difícil o relacionamento, a relação interpessoal, e aparecem problemas que você não tinha antes. E você, no processo de automação, de uso de inteligência artificial, o que você está fazendo? Você está pegando pessoas super qualificadas e altamente complexas. Então nós vamos ter no futuro algum efeito colateral dessa substituição da mão de obra. Então o processo acaba ficando mais rápido, mais fácil, porém substitui o perfil, drasticamente o perfil do trabalhador que está indo para lá. E essas implicações acabam criando uma legião de pessoas, né, vai criar uma legião de pessoas que são originários do setor industrial, como operário, como trabalhador, e que vão ficar desempregados, que não vão ter para onde ir, não vão ter escolha, em função da falta de adaptação e da falta de oportunidade. Apesar de comércio e serviços serem onde você tem a interação humana mais intensa, também são setores que já passaram por um processo de mudança razoável, lugares onde você tinha 10, 15 pessoas trabalhando, hoje você já tem 7, 8 fazendo o mesmo trabalho. Só que a ação ainda é boca a boca, vamos dizer assim, é frente a frente. Na indústria é homem-máquina, no comércio e serviço é homem-homem, mas você já reduziu o número de pessoas em função do uso da tecnologia. Então é uma relação muito complexa. E aí você fica pensando o seguinte, beleza, tá, mas vai surgir um mercado novo de trabalho. De fato vai surgir um mercado especializado. Então eu vejo assim, eu faço uma atividade informal, voluntária nas minhas redes sociais, que é divulgar vaga de emprego. E eu percebo o seguinte, isso é empírico, não é nenhuma estatística. Mas, por exemplo, eu coloquei na segunda-feira, eu divulguei vagas para auxiliar de produção, ajudante, assistente, que são vagas que exigem menos escolaridade e menos qualificação profissional, porque são apoiadores do processo. Então, o número de pessoas que procuraram, que aparecem lá na visualização atrás dessa vaga, é imensamente maior do que o número de pessoas que aparece, por exemplo, uma vaga de engenharia. Em compensação, eu tenho recebido muito mais vagas de engenharia para divulgação do que vagas de auxiliares de produção, por exemplo, que é a mão de obra que é a primeira a ser substituída pela tecnologia, é a mão de obra do auxiliar. Então a gente já percebe, né, dos 13 milhões e meio de desempregados que tem no Brasil, a grande massa vai ser de pessoas da base da pirâmide, do emprego que está escrito lá, ajudante, auxiliar, assistente, né, que são pessoas que não têm uma profissão. E esse vai ser o primeiro a ser tirado do mercado de trabalho. Decifra-me ou devoro-te. Esse era o enigma da esfinge. Sim. Então, decifra-me ou devoro-te. Então, nesses dias que o senhor acaba de descrever, um desafio tecnológico tão grande, e aí se reside o problema das pessoas com mais de 50 anos terem dificuldade de conseguir um trabalho, porque essas demandas tecnológicas se encontram presentes hoje em praticamente todas as atividades. Eu citei a questão do celular, porque há quem tenha dificuldade em lidar com os celulares Sim. de toque na tela, por exemplo. Né? Apesar do Android e da tecnologia da Apple, né, o iOS, serem muito intuitivas, ainda assim é preciso ter um certo treino, no mínimo. Né? Sim. Ou uma familiaridade, pelo menos. Né? Exato. Existem pessoas que têm dificuldade com o básico, que é o toque em si na tela. Né? Sim. Seguram tempo demais, ou então batem muito rápido, enfim. Ou fico com 2 dedos, uma em cada extremidade da tela, e não acontece nada. Exatamente. Então, aí a gente fala de uma questão básica. Né? Lógico que isso, com treino, se supera. Né? E aí vem a questão da superação. Como que as pessoas passam pela esfinge? Ou seja,
Como decifrar o enigma? Então, eu tenho chamado isso de liderança de precisão. Que é assim, ó, o que é um líder? No mercado de trabalho, na comunidade, na igreja, o líder é a pessoa que se conhece bem. Que ela tem um autoconhecimento muito forte. Daí eu sempre me pergunto assim, mas o líder não é para os outros? Sim, o líder é para os outros, mas o ponto de partida é dentro. Se eu não me conheço bem, se não tenho uma boa relação comigo mesmo, se eu não me aceito como eu sou, se eu me rejeito, se eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo, eu não tenho condições de liderar uma equipe. Porque eu tenho tantas dificuldades internas para resolver que eu não vou resolver nada de ninguém. Então, o primeiro passo para uma pessoa se superar é superar as barreiras mentais que ela mesma se coloca. Então, eu ainda brinco na universidade. Se você olha para a tua perna e acha que ela é muito branca e tem vergonha dela, corte fora a tua perna, para você nunca mais se preocupar com ela. Porque senão você vai começar a tratar a tua perna como uma inimiga. Entendeu? Porque aquele ponto você vai esconder, você vai fazer uma apresentação onde você está no espelho, né? na vitrine, você vai ficar fazendo tua apresentação pensando na tua perna, que é muito branca, que você não gosta, que é muito fina, que não sei o quê, e o teu trabalho, que é o foco, que deveria ser o foco, você perde o foco e faz mal feito. Então, a primeira coisa a fazer é assim, se eu olho no espelho e me rejeito, eu vou acabar rejeitando as outras pessoas. Se eu olho no espelho e não me aceito, eu não vou aceitar as outras pessoas. Se eu olho no espelho e acho que o meu pensamento é o único certo, eu não vou aceitar o pensamento de outras pessoas. Então, essa primeira mudança que a pessoa precisa ter é uma quebra interna de barreira. É um renascer, é ser um novo homem, é ser um novo começo. Porque senão eu vou ficar olhando para a minha dificuldade com a tecnologia e vou transformar isso num inimigo, e num inimigo imbatível. Nunca vou vencer a minha dificuldade com a tecnologia. Ao passo que o primeiro passo para você resolver um problema é aceitar que tem. Então, olhar no espelho, não, eu tenho dificuldade mesmo, e abrir isso para as pessoas que estão próximas de você, e essas pessoas vão te ajudar a superar. Agora, o problema é você não aceitar que tem, ou achar que os outros vão ficar te menosprezando, diminuindo, seja lá o que for, em função da tecnologia, e daí você não abre essa dificuldade para aqueles que podem te ajudar, que podem te ajudar a ser a tua tábua de salvação para fazer essa transposição. Então, o primeiro passo é um olhar muito sincero, muito desarmado para si mesmo, para dentro de si mesmo, uma autoaceitação, fazer a autogestão das potências e das fraquezas que cada um tem, e a partir disso você ser uma nova pessoa, tentar ser a tua melhor versão. Tentar ser o melhor que você já foi na tua vida. A partir disso, com todas as dificuldades, todas as adversidades que você encontrar, você supera, porque você sabe quem você é. E um bom líder parte de si para os outros. Então, eu me conheço, eu me aceito, eu me organizo. Por exemplo, eu chego no meu trabalho, minha mãe morreu faz 4 meses. Tive lá a licença, 10 dias. No 11º dia, eu tinha que dar aula manhã, tarde e noite na universidade. Como que você chega para fazer isso? Né? Como que você vai entrar numa sala com 44 pessoas, tendo sepultado a mãe 10 dias atrás, e dar conta disso? Então, a liderança tem que ter essa noção de que aqueles que estão ali na frente não tem nada a ver com isso, e eu preciso entregar o meu melhor para eles. Então, eu tenho que achar um jeito de me organizar internamente, organizar o meu tecido psicológico para entrar e fazer o trabalho que tem que ser feito. A mesma coisa vale para a pessoa que está desalentada, a pessoa que está entrando num processo depressivo, a pessoa que está há muito tempo desempregada, que está se sentindo excluída do mercado, ou por idade, ou por tecnologia, seja lá qual for a razão que a pessoa está se sentindo assim, ela precisa primeiro encontrar um mecanismo de reorganizar o seu tecido psicológico e ganhar a atitude necessária. Porque tudo é uma questão de atitude. Tudo é uma questão de atitude. Eu posso ter 60 anos e ganhar uma vaga de uma pessoa de 30, depende da minha atitude, do meu comportamento, da maneira como eu me coloco diante daquela situação. Eu posso me colocar em desvantagem, porque eu tenho 60 anos, ou eu posso me colocar em vantagem, porque eu tenho 60 anos. São os dois lados da mesma moeda, porque o que eu já vivi, uma pessoa de 25 não viveu. A experiência que eu já carreguei na minha vida, essa pessoa vai demorar muito para carregar. E eu posso tratar isso como uma moeda, como um tesouro, um valor a ser entregue. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar, professor. Isso é um ativo, né? Porque o que uma pessoa com mais de 50 tem que um jovem não tem? Justamente a experiência, né? Exatamente. A empresa, ela pode
depende muito. Hoje, eu estava lendo no LinkedIn, a Cargill está começando a adotar um processo seletivo chamado processo seletivo às cegas. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Mas basicamente é assim, ó, a pessoa, os gestores que vão fazer o processo seletivo, na primeira fase, eles não têm nome, idade, sexo, não tem nada. É só a descrição das competências e das qualificações. Então, eles vão pegar o currículo. Então, por exemplo, vamos supor que é um homem que está fazendo processo seletivo que não gosta muito de trabalhar com mulher. Se ele tem o nome das pessoas ali, ele já faz um crivo por esse viés. Tem uma mulher que está fazendo processo seletivo que não gosta de trabalhar com homem. Se tiver o nome ali, ela vai fazer uma primeira seleção de currículos usando esse filtro. Então já vai eliminar mais homens, ou já vai eliminar mais mulheres, ou comunidade LGBT, ou, sei lá, jovens ou velhos. Qual for o critério? Porque é subjetivo, né? Uma vez eu lembro que eu estava numa reunião e daí chegou uma pessoa lá e falou, nós temos todos esses currículos aqui para fazer o processo seletivo. Daí o cara falou assim, são muitos currículos. Faz o seguinte, pega a metade de cima, põe na minha mesa, o resto joga fora. Daí ela falou assim, mas por quê? De repente o melhor está aqui. Daí eu falei, mas se tiver aí, ele não tem sorte. Então, não vai participar do processo. Foi um critério subjetivo que ele usou para diminuir o espaço onde ele tinha que escolher o currículo. E todos que vão fazer processo seletivo colocam o seu toque pessoal ali nesse processo. Então a Cargill adotou, vai começar agora isso, essa seleção às cegas. Primeiro para aumentar a diversidade de pessoas, de perfis, né, dentro da empresa, e tirar o primeiro crivo individual e olhar assim as habilidades e competências da pessoa. Então, por exemplo, na Cargill, uma pessoa com mais de 50 anos já tem a possibilidade de passar a primeira fase, porque em muitas empresas, a hora que olha a idade, já elimina, não vem nem para entrevista. Entendeu? Então, isso é um mecanismo onde as empresas podem aproveitar o currículo da pessoa e essas pessoas com mais idade vão poder competir de igual para igual. Então, isso é um ponto. Mas um outro ponto importante que é preciso salientar, que é assim, não é porque você trabalhou durante 25 anos que você tem experiência. Você pode ter só tempo de serviço. Depende da maneira como você conduziu esse trabalho. Porque tem gente que vai trabalhar todo dia, faz todo dia a mesma coisa, não sai da zona de conforto, não se arrisca, não cria, não inova, não se atualiza. Então é uma pessoa inexperiente. E parece estranho falar isso, né? Porque às vezes todo mundo associa experiência com tempo. Eu trabalho há 10 anos, então eu tenho experiência. Não, depende da maneira como você conseguiu conduzir o teu trabalho até aqui. Se você nunca fez nada, nunca se arriscou, porque se arriscar já está escrito, né? É arriscar. Eu estou me arriscando, estou me pondo em situação de perigo. Se você nunca se arriscou, o que você produziu de diferente? Nada. Então você sabe fazer uma tarefa. Por isso que às vezes tem pessoas que perdem o trabalho 15 anos depois não conseguem se enquadrar em lugar nenhum, porque ela não tem experiência de trabalho. Ela sabia fazer uma atividade, que é muito diferente da experiência, onde eu vou conseguir usar o conhecimento que eu gerei, o conhecimento que eu conquistei, que eu aprendi, que eu tive com minhas equipes, com a rotação dentro dos setores da empresa, para uma nova oportunidade de trabalho. Aí eu adquiri experiência, entendeu? Então são detalhes importantes que hoje em dia são levados em conta, principalmente nas grandes corporações que têm processo seletivo inteligente, que levam em consideração outros aspectos além da idade da pessoa. Porque se a gente olhar os extremos, né, o primeiro emprego também tem dificuldade. Também tem preconceito, não é verdade? É o jovem que está chegando, 16, 17, 18 anos, eles têm muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho e acaba entrando em subemprego. E às vezes você tem ali joias que só precisam ser lapidadas, né, para desenvolver um excelente profissional. Eu vejo assim que a grande falha é você analisar somente o currículo e não a atitude, o comportamento da pessoa. Qual que é a pegada dela? Qual que é ele é uma pessoa proativa, é criativa, é comunicativa, fala bem, como é que ela é? E esses diferenciais que são relacionados a comportamento, que não tem diploma, que não dependem de diploma, são aquilo que vai ser decisivo na hora de um processo seletivo. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, trabalho depois dos 50.
Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, que é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e também consultor de empresas com ênfase em gestão de pessoas. Professor, o senhor falou no bloco anterior que experiência não é tempo de serviço. Tempo de serviço, simplesmente você ficou um determinado tempo numa função. Exato. Se você não evoluiu, se você não aprendeu, se você não se arriscou, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, não significa que você tenha experiência, porque se você se arriscou, você obviamente sabe de maneira empírica até o que dá certo e o que não dá certo. Sim. Você, através de tentativa e erro, procurou aprender. Isso sim é acumular experiência. Exato, porque daí você vai se colocando à prova, né? Sabe que na minha profissão isso acontece. Na minha profissão como jornalista, isso é muito comum. Porque tentativa e erro acontece quase todo dia, na reportagem principalmente. Sim. Então, por isso que eu consigo entender bem esse conceito. Mas será que as outras pessoas têm a oportunidade de passar por isso? De passar pelo processo de tentativa e erro? Ou essa tentativa deve partir dela mesma, através do risco, como o senhor disse? De um risco gerenciado, né? Bom, é assim, existe uma dificuldade de formação, que nós mesmos, na faixa dos 50, temos, que é o conceito de que estar há 30 anos na mesma empresa é a melhor coisa que pode acontecer. Você começar lá e se aposentar lá, esse é o melhor dos mundos, assim, na nossa mente, porque os pais sofreram muita dificuldade e daí os filhos que foram criados nessa época, foi colocado neles essa mentalidade de estabilidade, de você ter um trabalho e, independente se é bom ou ruim, ficar nele até se aposentar. Então esse, na verdade, que se tornou o grande risco na nossa faixa de idade. O que acontece? Se você entra numa empresa com a mentalidade de ficar nela até se aposentar e perde esse trabalho na faixa dos 20 anos de serviço, que vai ser aí na faixa de 50 anos, 45, 50 anos, o que acontece? Primeiro que toda a tua programação de mundo desestruturou, né? Porque você tinha um projeto de vida e ele foi por água abaixo. E você não estava mentalmente preparado para voltar a disputar uma vaga no mercado de trabalho. Você estava mentalmente preparado para ficar naquela empresa 30 anos, até se aposentar. Então esse é um impeditivo muito grande que existe, que vem lá da nossa formação. Hoje em dia, geração Y e geração Z, eles já vêm com outra mentalidade. Eles querem trabalhar, de repente, nós tínhamos uma preocupação com sujar a carteira. Eu lembro que eu escutava isso e não entendia. Depois eu comecei a entender que a pessoa entrar num trabalho, daí assina a carteira de trabalho dela por 90 dias e ela não passa na experiência dele. Ela fala, não, sujou minha carteira. E hoje em dia os jovens não estão nem aí para isso. Na verdade, se eles não precisassem ter carteira de trabalho, eles não teriam. Eles são jovens, os jovens hoje eles pensam assim, não, se eu ficar 90 dias e não gostar, eu vou procurar outro trabalho. Eles não estão preocupados em sujar a carteira, eles estão preocupados em encontrar uma forma de trabalhar, um local de trabalho onde tenha a melhor relação custo-benefício do trabalhador. Onde ele tem uma perspectiva de crescimento, que eu acho que esse é um ponto muito importante, você olhar para um trabalho e ver que se pode crescer, onde ele tenha a oportunidade de reconhecimento e de ganho salarial. Essas são coisas que os jovens de hoje em dia procuram. E nós procurávamos estabilidade. Então perceba que muda muito. Se eu estou olhando perspectiva de crescimento, já venho com uma visão de risco. Porque para eu crescer numa empresa, eu não posso ser sempre o mesmo. Eu tenho que estar o tempo todo me reinventando e oferecendo soluções para a empresa. Que hoje em dia, antes era foco em resultado, agora é foco em soluções. Então, às vezes eu tenho já um resultado bom, mas se eu encontrar uma nova solução, eu consigo melhorar o meu desempenho, melhorar o resultado. Então, muda muito a forma de visão. E nós, né, que acabamos indo para a universidade, os nossos pais não estudaram, não sei o teu, minha mãe e meu pai não. Mas a minha mãe fez o máximo possível para eu poder estudar. Porque ela via que no estudo, na educação, seria uma tábua de salvação, seria a minha alternativa para... Você vai ser alguém, ela falava assim para mim. E aí, o fato da gente estudar fez com que a gente abrisse a nossa mente também, para outra forma de ver o mercado, de ver o mundo. Então, os nossos filhos, eles já têm uma outra pegada que nós mesmos estamos imprimindo neles, que é da satisfação, de crescer, de olhar para cima, olhar para frente e ser melhor. E isso vai mudando a relação deles com o mercado de trabalho. O problema é que do outro lado também tem a empresa, que as empresas precisam de padrão e precisam de estabilidade no resultado do trabalho. E às vezes a empresa pensa de maneira envelhecida. E esse pensamento envelhecido é que cria essas barreiras, às vezes intransponíveis. Pensar velho,
Uma pessoa de 50 anos é incapaz de conviver com a tecnologia. Isso é um pensamento velho. E muita empresa tem isso como regra. Então, eu não emprego pessoas na faixa de 50. Aí tem um fator que é preponderante, professor, e me corrija se eu estiver errado, por favor, que é a questão do conhecimento, né? O senhor falou da experiência, que é justamente se arriscar, se pôr em risco, passar por experiências dentro do seu tempo de serviço. Tempo de serviço é uma coisa diferente de experiência. A gente já deixou isso bem claro para quem está nos assistindo agora. Mas entre essas experiências se encontra a aquisição de conhecimento. Né? Você buscar o treinamento, a empresa às vezes tem a bondade, entre aspas, né, bondade, né? Tem a eficiência dentro da sua gestão de recursos humanos de oferecer cursos aos seus funcionários, né? O que é, do meu ponto de vista, óbvio para a empresa que pretende realmente continuar crescendo no mercado. Principalmente o setor industrial tem muito essa visão. Né? E no que se refere agora ao conhecimento individual, por exemplo, nesse processo eleitoral que nós tivemos, que foi um processo eleitoral muito doentio, né, com haters, com gente odiando uns aos outros, né, ou gente se odiando por questões políticas, e realmente se odiando, chegaram a esse ponto, que é lamentável no Estado Democrático de Direito. Nós vimos, por exemplo, e foram realmente eleitores do senhor Jair Bolsonaro, criticando a Embaixada da Alemanha por divulgar postagens sobre o nazismo. A postagem da Embaixada da Alemanha no Brasil não tinha referência com a campanha de Jair Bolsonaro, né? E eles acharam que tinha. E daí questionaram a existência do Holocausto, por exemplo. Quando o senhor fala de autoconhecimento, isso também passa pelo conhecimento do mundo em que se vive, né? Da história da humanidade, da história recente. É claro que o Holocausto aconteceu. Entre os comentários tinha um que era horrível, holofraude, como se não tivesse acontecido, como se 6 milhões de judeus não tivessem sido exterminados em massa pelo regime nazista na Alemanha, né? E isso nada tem a ver com a campanha de Jair Bolsonaro, porque ele não é nazista, né? Mas, enfim, essa já é uma outra história. Então, basicamente, eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Com o grau de desconhecimento da história recente da humanidade, o que é visível nas redes sociais. Essa falta de conhecimento, professor, sobre a história da humanidade, a história do país, a história do Estado, a história da cidade, que automaticamente interferem na minha história como indivíduo, né? Não é nocivo também para quem tem mais de 50, ou seja, o cidadão nunca quis aprender porque achou que aquilo era chato, que ele nunca ia usar. Mas, na verdade, ele ia usar. E agora, mais do que nunca, talvez ele esteja precisando. Bom, isso é nocivo para qualquer idade, né? Você não ter a cultura geral. Eu chamo isso de cultura geral. Se não ter cultura geral, é nocivo em qualquer idade. Você vai vai participar de uma roda de conversa, sem cultura geral, você não conversa. Exato. Né? Você não tem assunto, vai falar sobre o que se você não conhece nada. E em relação a essa questão, por exemplo, dos comentários em relação à Embaixada da Alemanha, isso aí é o extremo, né? E nenhum extremo é bom, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Isso é o extremo. Porque a gente não pode levar em consideração esse tipo de posicionamento. Que você sabe que é o extremista. O extremista é aquele que quer ver o circo pegar fogo. Né? Eu sou uma pessoa de centro. Somos dois. Então eu vejo assim, que se tem um ponto de equilíbrio, é melhor achar esse ponto de equilíbrio, porque vai ser melhor para todos. Não significa que vai satisfazer 100% das necessidades dos dois lados. Porque se eu quero satisfazer 100% da necessidade de um lado, eu vou ser extremista. Então eu olho para cá e esqueço o lado de cá. Eu tenho que achar um ponto de equilíbrio que vai satisfazer da melhor maneira possível o maior número de necessidades dos dois lados, que é o bem coletivo. Né? Então esse tipo de posts, essas coisas eu não olho, porque eu recebo do celular também e nem passo para frente, porque eu vejo assim, não vai construir. E a maioria das pessoas com quem eu tenho relacionamento, que eu posso passar essas mensagens, né, que não ficariam bravos assim, são pessoas que já definiram o voto e não vão mudar. Dependente do que seja a notícia ali, ele vai ou vota no Bolsonaro ou vota no Haddad, mas não muda. Só vai gerar um conflito desnecessário. Então eu faço esse tipo de filtro, eu tenho isso como comportamento meu de não ser o proliferador dessas coisas, né? Mas a falta de conhecimento geral, ela afeta em tudo, na verdade. Porque o que é a falta de cultura, de conhecimento geral? É o fato de que você se isolou e você não se atualizou. A tua mente está desatualizada. Ney, tudo é mental. Se você quer ter sucesso numa entrevista de emprego, você tem que preparar a tua mente para ter o sucesso. Você não pode
para essa entrevista achando que vai perder porque você tem 50 anos. Porque daí você vai perder. Você saiu de casa derrotado, você já perdeu antes. É você enfrentar uma batalha pensando, nossa, eu vou lá, mas eu vou ser massacrado. Então você vai ser massacrado, porque você saiu de casa com esse sentimento, com esse pensamento. Então tudo é mental, é uma questão de tomada de posse do que você tem de bom e as histórias que você tem para contar e usar isso. Eu sempre falo que a atitude, você coloca a tua cueca, ou se for uma mulher, tua calcinha, teu sutiã, e põe a atitude, depois põe a roupa que você vai usar. Você tem que ter atitude sempre, não significa que você tem que tomar conta dos lugares que você está sempre. Mas a hora que você é chamado, você tem que ter pegado, você tem que ter ali a tua marca, teu padrão de comportamento, o teu posicionamento, tua postura, que é a tua atitude. Você não pode sair de casa sem atitude. Se você sair de casa sem atitude, é um dia que você vai voltar para casa derrotado. E isso vale para qualquer coisa. Você pode estar empregado e vai ter um dia péssimo no trabalho porque você está debilitado, você está sem a tua atitude. Eu não quero interromper o senhor, só para complementar. A cultura geral que o senhor se referia e que eu mencionei aqui como exemplo, você não conheceu o Holocausto, é um erro grave de cultura geral. Né? A cultura geral, eu só citei isso como exemplo. Né? A cultura geral é vital para essa atitude, para essa pegada, ou não é? Sim, porque, na verdade, assim, o conhecimento te dá suporte. Perfeito. Você vai sustentar uma conversa, você vai passar por uma entrevista, você vai falar sobre algum tema. Por exemplo, eu sou usuário do Excel, mas se eu dependesse do Excel para passar numa entrevista de emprego, sem chance. Não ia conseguir sustentar uma conversa porque eu não passo do nível 1 do Excel, que é o uso cotidiano. Tem gente que eu tenho um amigo que ele é ninja, acho que ele está no nível 10 assim, do Excel. Faz coisas que eu nem imaginava que o Excel fosse capaz de fazer. Então é muito mais fácil para ele sustentar uma conversa sobre planilhas, controles estatísticos, do que eu. Aí é algo bem aprofundado, né? Exatamente, porque é o métier dele, é a base do conhecimento dele. Então a cultura geral te ajuda, o conhecimento geral e de todas as áreas, te ajudam a enxergar as coisas com muitos olhares diferentes. Perfeito. E te sustentam uma conversa. Então o conhecimento é uma sustentação. Pessoa que não tem conhecimento não se sustenta. Nós vemos aí os governos que nós tivemos que não tinham conhecimento de economia, não tinham conhecimento. O que deu, né? Não se sustenta, não consegue. Porque se eu não conheço, se não domino uma ferramenta, ou uma técnica, ou um método, quem domina pode me enrolar. Porque eu não sei que estou sendo enrolado. É simples isso. Um advogado pode colocar você sempre numa situação complicada, porque ele conhece a lei e você não. Não é verdade? Sim, claro. E você não tem argumento, porque você não tem o conhecimento. Em contrapartida, quando um advogado está na frente do outro, muda a relação, porque os dois dominam e têm o conhecimento e sustentam a conversa. Então, o conhecimento ele é a sustentação. Então, se eu tenho um trabalho e quero sustentar meu trabalho, qual é a base que sustenta? É o conhecimento. O conhecimento que eu adquiri na escola, que eu adquiri nos outros trabalhos que eu tive, na minha vida familiar, na igreja. Todo lugar tem oportunidade de aprender. Então, todo esse conhecimento. E o conhecimento que eu gero, com os riscos que eu assumo de fazer coisas diferentes. Então, eu sempre falo assim, tive um aluno na universidade que ele foi fazer estágio numa empresa em Castro, e ele tinha aprendido na minha matéria o PDCA, que é uma ferramenta, né, da área da qualidade. E ele foi fazer o estágio e ele percebeu lá que tinha um prejuízo, que ninguém se preocupava na faixa de R$800 mil de desperdício de uma matéria-prima. E ele voltou e falou, professor, eu quero fazer o TCC aplicando o PDCA para resolver esse problema que eu vi lá. E ninguém se incomoda. Aí eu fui até a empresa junto com ele, conversei com o gestor, eles iam ampliar o tempo de estágio, e ele fez o TCC em cima disso. E propôs uma ação usando o PDCA, reduziu em 48% a perda. Bom. Estagiário. Entendeu? Sem experiência. Mas ele tinha o conhecimento para sustentar a ação. E ele fez isso, né? E quando ele foi terminar o estágio, propuseram a efetivação, mas ele participou de outros processos seletivos e acabou indo para outra empresa. Porque ele chegou na outra empresa e ele contou o que ele fez. Então, e ele ganhou de pessoas que tinham muito mais tempo de serviço, mas ele tinha uma experiência, uma única experiência, que dava para ele uma pegada de realizador e resolvedor de problema. E a empresa lá em Castro abriu estágio para muitos outros alunos de engenharia que eles não faziam isso antes, por causa da experiência positiva que tiveram. Exatamente, entendeu? Era estagiário.
Mas ele foi lá e teve coragem, atitude, a pegada e o conhecimento para sustentar a ação dele, porque ele podia propor uma melhoria sem o conhecimento. Como é que ia fazer? Professor, então, aí a gente entra num ponto vital da nossa conversa. Algumas pessoas nunca param de ler, seja para conhecimento geral, seja para conhecimento técnico específico, né? Eu, por exemplo, depois que fui migrando gradativamente para uma área um pouco mais ligada ao empreendedorismo, passei a consumir muitos livros da área de administração. Acho que é meio que natural isso, né? Para poder entender o que eu estava fazendo. O ideal é que as pessoas procurem cursos profissionalizantes, cursos técnicos, talvez até um curso superior, já que a gente tem uma oferta tão grande hoje de cursos na cidade, de Ponta Grossa em particular, né? É vital que as pessoas busquem que tipo de qualificação. Ser um autodidata é uma opção? Cursos online funcionam? Tudo é válido, né? Ser autodidata, normalmente você vai ser autodidata em coisas de consumo próprio. Então, que vai te dar bagagem cultural, né, que vai te dar argumentação e tudo mais, mas é de consumo próprio, né? Dificilmente você vai ser autodidata em sei lá, aviação, por exemplo. Vai se tornar Vai ser mais difícil. Entendeu? Sim. Então, que é um consumo diferente. Para o consumo próprio, eu posso ser autodidata. Você pode ser astrônomo autodidata para consumo próprio. Mas você não vai poder fazer uma convenção, algo onde você vai ser o protagonista, porque vai ter um cara lá que estava na NASA estudando e vai confrontar o que você está falando. Entendeu? Então, ser autodidata é bom. Uso de línguas, por exemplo, você pode ser autodidata. Não precisa de uma escola de inglês para aprender inglês. Você pode aprender em casa. Mas é para consumo próprio também. Não é verdade? Sim. Mas é uma ferramenta. Assim, a língua é um exemplo bem prático. Você pode aprender em casa, ser autodidata, e ela é uma ferramenta para o teu trabalho. Então, é consumo próprio, mas vai servir de ferramenta também. Cursos online funcionam, dependendo da base, da fonte, da origem deles. E da maneira como você faz, porque daí é disciplina, porque é você criando um hábito de estudo. De repente, se você nunca fez, o curso online não vai funcionar. O primeiro, porque você compra uma chave de acesso e tem que ser disciplinado de ir lá fazer corretamente, né? Se você tiver essa disciplina, o curso online funciona muito bem. A juventude hoje em dia, eles aprendem inglês, Excel, softwares de modo geral, no YouTube. É verdade. Não é nem comprado. Então, para o jovem, isso já é normal, ele aprende mesmo, ele já tem um sistema de relação com a tecnologia, onde ele fica achando muito mais fácil aprender no YouTube a falar inglês do que numa escola de inglês no método tradicional. E funciona para eles. Para nós mais velhos, nós teríamos mais dificuldade, porque eu particularmente, eu sou um que eu assisto videoaula, essas coisas, mas coisas assim de muito interesse. Coisa assim que eu vou sentar na frente e vou ter vontade de ir até o final. O jovem, ele tem uma necessidade na universidade, por exemplo, ele vai lá, procura no YouTube e baixa e fica lá assistindo até aprender. Mesmo que ele não tenha muito interesse. Ele tem hoje em dia, os jovens têm essas características. Então, funciona, serve, e eu aconselho, principalmente quem está na faixa dos 50 anos, são dois tipos de qualificação. Uma de autodesenvolvimento. É a base de tudo. É você se conhecer e você ter uma boa relação com você mesmo. Entender do que você é capaz e do que você não é capaz. E daí você trabalhar para aumentar as suas capacidades. E trabalhar para potencializar o que você já é bom. Então, esse é um ponto. Então, cursos de inteligência emocional, oratória, todas essas coisas que estão falando de você para você mesmo, liderança, são cursos que interessam para as pessoas aí que estão fora do mercado de trabalho. E outra qualificação eu chamo de transversal. São aquelas que servem para qualquer tipo de trabalho. Então, gestão da qualidade, gestão de pessoas, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança do trabalho, NRs, algumas que servem para quase todas as organizações, gestão de conflitos, tudo que tem gestão na frente é transversal. E interessa para todo tipo de empresa. Então, já que eu vou fazer uma qualificação, eu vou fazer uma que me dê entrada em várias portas. Se eu faço uma específica, por exemplo, eu sou originário do setor automotivo, e daí perdi meu trabalho e vou fazer qualificação só no setor automotivo, eu só tenho uma porta que eu posso bater. Entendeu? Se eu fizer transversal, eu vou ter ali, sou originário do setor automotivo, mas eu sou muito bom na área de gestão da qualidade, por exemplo. Eu posso trabalhar na Metalsul, na antiga Maciça, na Arauco, fabricar MDF, porque eu domino uma ferramenta que interessa para eles. Entendi. Professor, então a qualificação é um processo essencial
em qualquer faixa etária, mas depois da casa dos 50, se você não fez ainda, é a hora de fazer. Hora de fazer. Dá tempo para fazer? A questão é essa. O tempo é assim, tudo é uma questão de perspectiva. Se você tem perspectiva de voltar a trabalhar, se você tem perspectiva de futuro, se você tem perspectiva de vida, dá tempo, né? Se eu estou num momento da minha vida que eu não tenho nem perspectiva de futuro, aí o tempo já acabou, na verdade, já está atrasado. Não existe um horário para começar, existem épocas melhores para fazer, né? Mais adequadas, mas para você se qualificar não existe idade. Porque se você analisar bem, pegar o exemplo lá dos Estados Unidos, o Barack Obama encerrou a vida política dele aos 48 anos. Donald Trump começou em 65. Então não existe isso hoje em dia. Como eu falei, né, o pensamento envelhecido de algumas empresas não permite que elas contratem profissionais com mais idade. Mas é porque é um pensamento envelhecido, porque hoje em dia uma pessoa com 50 não deixa muito a desejar de uma pessoa de 30. E tem alguns ingredientes a mais, que é mais maturidade, mais calmo, mais analítico. E essas características hoje em dia são muito importantes no mercado de trabalho, por causa das relações interpessoais que são muito fortes. Quando eu estava falando no início da entrevista da substituição do homem simples pelo homem complexo, as relações interpessoais ficaram muito mais complicadas. Hoje em dia, parece gente reclamando de tudo. Esses tempos atrás, lá na universidade tem uma capela. Tinha gente questionando por que tem uma capela dentro da universidade. Então aparece aquele que, nossa, feriu o meu ideal de vida, entendeu? Então, para tudo, hoje em dia, tem complicações nas relações interpessoais. Então, essa atualização mental, esse modelo de comportamento, essa convivência com pessoas mais jovens, a estar estudando, estar arejando a mente, são coisas que vão atualizando o teu modo de ser. E a liderança, né, esse é o homem complexo, a liderança tem que entender isso. Que no homem simples, que é o cara da linha de produção, você faz liderança por atacado. Você coloca uma pessoa que consegue trabalhar ali com todos ao mesmo tempo, usando o mesmo método. Agora, você vai trabalhar numa linha de produção onde tem só pessoas com nível superior. Cada um tem uma necessidade diferente e cada um gosta de ser tratado de forma individual. Começa aí a complexidade. Não é verdade? Sim, você quer ser colocado numa bacia cheia de gente, lá uma bacia das almas, e ser tratado como igual? Não, você quer ser tratado como o Ney Herman, com suas características, suas especificidades, suas qualificações, suas dificuldades, e não colocar todo mundo, aquele é muito diferente de mim, eu estou sendo tratado igual a ele. Então a complexidade já inicia aí. Isso que é a liderança de precisão. Eu tenho que olhar a minha equipe, conhecer cada um e atuar diretamente nos pontos de melhoria de cada pessoa e não no atacado, não no coletivo. Ao passo que numa linha de produção que não exija escolarização ou qualificação profissional, eu posso trabalhar no atacado, porque eu vou substituindo as peças que saem do padrão. Perfeito. Um funcionário não é bom, ele é trocado. Agora eu tenho lá um excelente programador, para eu colocar um outro excelente programador no lugar não é muito fácil, não. É uma tarefa muito mais árdua. Então é melhor manter a pessoa e encontrar jeitos de fazer com que ela se sinta motivada, reconhecida e valorizada, e ela ficar ali, porque eu sempre falo que o processo seletivo mais caro é aquele processo seletivo para contratar uma pessoa no lugar de alguém que podia ter ficado. Entendeu? Uhum. É uma pessoa que podia ter ficado, que estava contribuindo e ela foi embora. Então aí eu faço um processo seletivo caro, porque além de tudo eu não tenho o mesmo talento. Posso até trazer uma pessoa competente, que dentro de um tempo vai até fazer o trabalho melhor do que o anterior, mas esse tempo gera custo. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, trabalho depois dos 50, comigo no estúdio, professor Nelson Canabarro, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa, e também consultor de empresas com ênfase na gestão de pessoas. Professor, estamos no último bloco, nós já dissemos mais ou menos como alguém depois dos 50 deve proceder para tentar se adequar ao mercado. Como diz um amigo meu, matamos a charada logo no início do programa, falando que a barreira é sim de adaptação à tecnologia vigente, e esse processo na realidade não é novidade, que hoje se tornou muito mais intenso,
pelo grau de tecnologia presente nos dias de hoje, mas essa substituição do homem pela máquina é um tema recorrente ao longo do século XX, que já acabou, e a tendência realmente é que nesse começo do século XXI ele se intensificasse. Talvez nós não estivéssemos preparados para o grau de intensidade que a gente vem enfrentando. O que o senhor recomenda agora para as pessoas que estão nos assistindo e que têm parentes, por exemplo, com mais de 50 anos ou que estão passando por esse processo? A mudança profissional talvez seja um caminho a ser seguido. O cidadão que, não sei, se formou em administração de empresas, mas agora sonha em ser chefe de cozinha, que aliás faltam chefes no Brasil, né? Seria uma opção? Olha, isso é uma opção verdadeiramente, mas para a pessoa poder fazer isso, ela tem que ter um colchãozinho ali, né? Para poder suportar as finanças e tudo mais, para poder fazer essa transição de carreira. Uma reserva financeira, né? Exato, a menos que ela tenha, ao longo da sua carreira profissional, se qualificado para isso e já está pronto para exercer de um momento para o outro. Se ele for fazer um processo de qualificação ainda, ele precisa ter dinheiro guardado para poder fazer isso, senão não vai dar certo. Ele vai entrar em crise financeira e vai voltar para a origem dele. Outro aspecto é o seguinte: se ele tem esse sonho, né, eu sou a favor de que todo mundo siga o seu sonho. Que você vai realizar o sonho todo dia no teu trabalho, você vai trabalhar todo dia motivado. Não tem pessoa que eu conheça que, ao realizar um sonho, está triste. Está sempre feliz, está sempre animado e começa a sonhar outras coisas. Então, se esse for o sonho verdadeiro, se for onde bate o coração dele, onde ele vibra, tem que ir atrás. Tem que correr e tentar, não importa qual a idade que você tem, para iniciar uma vida feliz, vamos dizer assim, né, na profissão. Mas o principal conselho que eu dou para as pessoas é assim: primeiro, né, olhe para dentro de você e veja qual é o teu conteúdo. Quais são as coisas que você tem para entregar do lado bom, quais são as coisas que você tem para entregar do lado ruim, que são as tuas potências e tuas fraquezas. E essas potências são a tua moeda para negociação no mercado. E elas têm que ser o ponto de partida de todas as tuas conversas. Lá na disciplina do empreendedorismo na universidade, eu sempre falo assim: você nunca pode começar um negócio olhando para aquilo que você não tem. Você tem que começar um negócio olhando para aquilo que você tem. Então, porque a juventude, né, a primeira coisa que eles falam assim: eu queria abrir uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Então, começou olhando para a coisa errada. Uma empresa do quê? É um produto novo? É uma inovação? É um produto que dá escala? O que você tem de consistente do teu negócio? Se você for ficar olhando para o dinheiro que você não tem, você não precisa se mexer, que já acabou. Não é verdade? Uhum. Então, a mesma coisa eu falo para as pessoas que estão nessa faixa de idade. Pega tudo que você tem, todas as tuas potências, tudo aquilo que você vai poder entregar no mercado de trabalho. E esse é o teu ponto de partida. Você tem fraqueza? Tem, mas vai resolver. Vai transformar em melhoria, vai transformar em coisas boas. Mas para isso eu preciso me conhecer, eu preciso olhar, como eu já falei, sem reservas para mim mesmo e tentar me enxergar o indivíduo. O que sobrou? Quando eu estou lá no meu quarto, tiro as minhas fantasias lá de professor, de pai, de não sei o quê, o que sobra? Né? O que sobrou? Isso é você. E se aceite, porque se você não se olha para você, que é o que sobrou, e você não se aceita, então você passa a ser teu próprio inimigo e você vai tirar de você mesmo as oportunidades. A gente dificilmente perde uma oportunidade para outra pessoa, a gente perde para a gente mesmo. Se a oportunidade veio na tua porta, porque ela era para você. Você só não pôde aproveitar porque você não se preparou, você não estava pronto. Então você não precisa na tua vida inteira ter várias oportunidades, precisa de uma. E precisa estar preparado para, quando ela chegar, opa, é minha, não é de mais ninguém. E isso é questão interna. Às vezes você estava lá, tinha um curso que você podia fazer, você não fez. Tinha uma faculdade que você deixou pela metade. Várias oportunidades onde você podia se desenvolver, que é o conhecimento, é o desenvolvimento. E você não fez por qualquer outra razão. E deixou o tempo passar e chegou a hora que chegou a vez de você usar aquelas ferramentas que você poderia ter e você não tem. Então você percebe que você não perdeu para um cara que está mais preparado que você perdeu para você mesmo. Por que você não é o mais preparado do processo seletivo? Por escolhas particulares ao longo da carreira. Então o conselho que eu dou é isso. Se reinventar, olhar para si mesmo, se conhecer e faz uma lista de tudo que você tem, todas as tuas forças. Todas as tuas forças, que é isso que você vai poder oferecer na hora de um processo seletivo. Professor Nelson Canabarro, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Obrigado e obrigado pelo convite. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.